A partida foi de Čačak, uma cidade a meio caminho entre Belgrado e o Kosovo. A capital jugoslava tinha ficado para trás no dia anterior. Pernoitar neste pequeno hotel foi uma forma de encurtar uma viagem ainda longa rumo à província de Zavinda. Em pleno coração da Sérvia, havia pela frente 60 quilómetros de uma das 3 estradas que levam ao Kosovo. À medida que se avança, surgem pelo caminho os primeiros sinais de destruição. Aqui, uma estação de caminhos de ferro tinha sido bombardeada dias antes. Mais à frente, na continuação da linha de comboio, uma ponte também deitada abaixo pelas bombas. Até esta altura, de acordo com informações oficiais jugoslavas, já 90% das pontes de ligação da Sérvia ao Kosovo tinham sido cortadas. Os exemplos sucedem-se em Biljanovac. Um primeiro míssil acertou em cheio o betão ainda novo desta plataforma. A cratera aberta não impediu ainda assim que nos dias seguintes muitos veículos continuassem a passar, contornando os escombros. Mais tarde, segundo foi dito, os aviões aliados voltaram a atacar este alvo e lançaram mais 2 bombas para acabar com o resto. A circulação automóvel tornou-se definitivamente impossível. A população da aldeia mais próxima atravessa agora a pé. A ponte tinha apenas 1 ano de construção. Em redor, muitas casas mostram aquilo a que se designou chamar danos colaterais, sem janelas, sem telhados, sem gente. Depois de alguns desvios por estrada de terra batida e ao fim de 4 pontes destruídas, avistam-se finalmente as montanhas da discórdia. Tínhamos chegado a território kosovar e parecia inverosímil que por detrás desta paisagem bucólica num dia solarengo de primavera se escondesse uma guerra. Mas pouco depois, a realidade cruel confirmava-se num cenário de destruição. Kosovska Mitrovica é o nome desta que ainda é uma cidade. Foi a primeira paragem no norte do Kosovo. Os sinais exteriores da hegemonia albanesa fazem-se sentir de imediato. Ao fundo, destaca-se imponente a torre de uma mesquita. Nos prédios, praticamente cada janela segura uma pequena parabólica e a razão desta profusão de antenas televisivas estrategicamente direcionadas é simples. Todas apontam para Tirana para captar o sinal da televisão albanesa. Do you feel safe here? Da li se osjećate sigurni sada ovdje? Pa sigurno nismo nigde. Nigde. Este idoso albanês foi dos poucos com quem falámos que reconheceu, tem medo das bombas da NATO e tem medo dos separatistas do UCK, mas não só. Plašimo od jugoslavenske vojske, pa plašimo od naše, pa plašimo od naše dete što nema hranu. Evo, na primjer, sad ja ti kažem, lična karta mi uzima. Mi cepa lična karta i knjižicu. Ako veruješ Boga, nema šta da jede dete, tako mi Boga, sad ja sam bio za penziju. Penzije nemam, ni nije mi dao, kažem, bolje da mi sećete ovde, nego da idem kod dete. É a muito custo que as autoridades locais dão estimativas sobre a população albanesa nesta cidade. Dizem que 55.000, cerca de 30%, partiram no início da guerra, mas que desses, 20.000 estão a voltar. A imprensa estrangeira já tinha referido, no entanto, quase 90% de albaneses expulsos daqui. A verdade estará a algures entre esses 2 números. Mi nezavisno Kosovo ne podržavamo, jer mi smo živjeli već vijeka, moj deda pa radija smo živjeli zajedno i nikada nećemo dopustimo da se odvoji Kosovo od Srbije. A naročito vještini Albanci su pobegli od terorista koji po šumama ubiju, palju i goniciti silovali i sve živo. Onda i Albanci su bili prinuđeni da napustu da idu prema Albaniji. É assim que pensam ou dizem pensar muitos dos albaneses que ficaram, por fidelidade ao regime sérvio ou por falta de alternativa, resistem numa região que foi das primeiras em que o Exército de Libertação do Kosovo começou a sua luta. Agora a cidade ostenta as marcas de um feroz combate
entre as forças sérvias e o UCK. Estas casas foram queimadas em resultado desses confrontos. Znate šta, simpatije prema određenom pokretu i prema određenoj ideji je lično individualna stvar. Mi u ovom trenutku nemamo vremena da to ispitujemo. Znači, oni koji su učestvovali u terorističkim aktivnostima, znači oni koji su neposredno, ti podležu pod udar zakona, odnosno policija je dužna da zavede na ovim prostorima red i mir. Inače, lična stvar, da li se neko nekom sviđa, to je ipak individualna stvar i o tome ne bih mogao da govorim. Aos estragos causados pelos combates juntaram-se os dos bombardeamentos da NATO. Esta amálgama de betão, ferro e cimento era até algumas semanas atrás uma esquadra da polícia num edifício de 5 andares. 3 agentes morreram e algumas dezenas ficaram feridos quando o local foi alvo dos aviões dos aliados. Em redor, os prédios vizinhos não escaparam ao impacto da violenta explosão. Za sada ovako nema uslove nikakve, ovo je ispucalo sve, vidite, otkrivena skroz. Kiša pada, voda ide unutra. Pa šta je onda mislim, albanski narod nije sav narod kriv. Mislim, ima dobrih ljudi od Albanaca, ali imaš ovih terorista koji su i to rukovodstvo i navelo sada nikako. Teroristi pucaju svaki dan, tu ubijaju ljudi i to. Discurso que pouco varia nesta cidade entre sérvios, albaneses e população de etnia cigana que por aqui permanece. Ne osjećamo se sigurni. Ne osjećamo se. Ne osjećamo se sigurni da smo. Vidite šta radi NATO. Da. Sve nam propali. Ruši kući. Sve ruši kući, to mi hoćemo mir, to sve da budemo, nećemo tako. Slobodu da budemo. Hoćemo slobodno da ima, da budemo dobro svi i želim sve ovako, mislim, za mir. Za mir da budemo. Za mir smo mi svi Romi. Pa to, što oni žive sa nama tu već dugo godina, tu su, vidite i sami kako prolaze tu, nema nikakvih problema s njima tu. Takve izjave su neosnovane. Ostalom, potvrdilo se, a vidjeli ste i sami u gradu, sasvim nesmetano šetaju se svi građani, i Albanci, i Srbi, i sve. Da je bilo etničkog čišćenja, sigurno u ovom gradu ne bi šetali Albanci. Apesar desta alegada não diferenciação na vida, ela acaba por existir na morte. Antes de deixar Mitrovica, reparo na homenagem pública do governo do Kosovo aos que tombaram, vítimas das bombas da NATO ou de ataques dos guerrilheiros separatistas. Pelas ruas são mandados colar pequenos cartazes de condolências individuais com foto, dados biográficos e data de falecimento. Todos iguais, diferentes na cor, negros para as vítimas sérvias, azuis para os albaneses. Com intuitos propagandísticos ou não, no Kosovo a morte é fixada na parede. O regresso à estrada faz-se em direção a Pristina, mas pelo caminho os organizadores desta viagem quiseram parar num local considerado sagrado para os sérvios, o Kosovo Polje. Aqui não há destroços nem ruínas para ver, há apenas o Gazi Mestan, um monumento simples na forma arquitetónica, mas carregado de simbolismo. Neste bloco de pedra está inscrita uma lápide com dizeres do rei Lázaro, um rei mítico para os sérvios. No século XIV, reza a lenda que na noite em que se preparava para uma batalha com os turcos pela tomada do Kosovo, o rei terá dito: só a unidade pode salvar os sérvios, todos têm de lutar pelo Kosovo. Quem não lutar é amaldiçoado, nunca terá filhos nem família, desaparecerá. Nessa noite, o rei Lázaro perdeu o território para o Império Otomano e só 5 séculos depois, os sérvios o conquistaram de novo. Já na história recente, o sonho do rei voltou sob a forma de nacionalismo. Foi neste mesmo local que há 10 anos, um homem chamado Slobodan Milosevic reuniu 2 milhões de pessoas e a partir daqui revogou o Estatuto de Autonomia do Kosovo, proclamando o território da Sérvia. Já há muito que se sabia que Pristina era uma cidade arrasada.
Desde o início da guerra que as piores imagens de destruição eram as que chegavam da capital kosovar. Mas só no local se compreende a real dimensão da catástrofe. Pouco sobrou do centro de Pristina, agora transformada em cidade fantasma. Do prédio da Câmara ao edifício dos Correios, de instalações governamentais ao centro histórico habitado por uma maioria albanesa, tudo as bombas da NATO levaram. Desde abril, mês em que do céu caiu a maior avalanche de mísseis, que muita da população ficou sem teto. Foi a partir de aí que a palavra vida começou a significar abrigo. Viemos encontrar este bem no coração da cidade. Todas as noites, as horas de angústia passam devagar nesta cave. Assustadas, mulheres e crianças, em média 30, recolhem a este espaço escuro, esconso, outrora uma arrecadação, e onde agora estão improvisadas mais de uma dúzia de camas. Junto à porta, jovens armados fazem vigília. São maridos que protegem mulheres e filhos, são filhos que protegem mães e irmãs. All we have is hope. I'm 25 years old, and I could never dream that this will happen, not only to me, but to all these children and all these people. We left our houses and we came here to live under this shelter. Darga é sérvia, mas está ao lado de amigos e vizinhos de outras etnias. Com eles partilha o mesmo abrigo e o mesmo sentimento de incerteza, de insegurança, de medo. O sono tarda em chegar quando lá fora, durante a noite, se ouvem espaçadamente explosões, ou gritos, ou disparos. Kažu da je počelo zbog humanitarne katastrofe, a celo vreme spominju samo humanitarnu katastrofu Albanaca. Nas niko i ne spominje kao da ne postojimo mi ovdje na Kosovu. We are here also with Muslim children. It means that we are together. We don't have anywhere else to go. And we are under the same roof, under the same sky. And we know that the bombs cannot make difference between children of all nations. É de instinto de sobrevivência que se trata neste abrigo, entre muitos da vizinhança. Ninguém é obrigado a vir, mas os que vêm ficam e esperam por uma luz ao fundo do túnel. Every time while we are coming here, it seems like this is the last time, and we are not sure that tomorrow we will go outside and we will see the sun again, and will I see my brother and my father. Every time is like last night. A saída do abrigo é feita em passo acelerado. São apenas 9 horas, mas todo o cuidado é pouco quando se adivinha uma noite agitada. Partida para a última etapa do Kosovo. O objetivo é alcançar Prizren, mas um obstáculo surge a cerca de 6 km da cidade. A estrada está bloqueada. No dia anterior, estes 2 túneis tinham sido bombardeados. Os habitantes da cidade e de povoações mais próximas nem por isso deixam de calcorrear a pé a distância que os separa dos seus destinos. Com sacrifício e apesar de todas as dificuldades. Agora só resta uma via de acesso a Prizren, mas é controlada pelo UCK. A cidade está praticamente isolada do país. Os livros de história contam que esta foi a capital da Sérvia na Idade Média. Os sérvios argumentam com isso para chamar ao Kosovo berço da nação.
Os estudiosos encontram aqui as raízes de um conflito milenar. Prizren é a cidade mais a sul do Kosovo, situada no enclave entre duas fronteiras. Lá ao fundo espreitam as montanhas da Albânia, no lado oposto, a Macedónia. É esta proximidade geográfica que torna ainda mais surpreendente a imagem com que a cidade se apresentava até este dia. Intacta, ordenada, praticamente limpa de despojos de guerra. A exceção vai inexplicavelmente para um bairro habitado por maioria cigana. Há cerca de um mês foi atingido por um bombardeamento que provocou a morte a 5 pessoas, incluindo uma mulher grávida. Famílias numerosas ajudam-se entre si neste bairro, onde a chegada da equipa da RTP foi um verdadeiro acontecimento, sobretudo para as crianças. Nunca antes repórteres de televisão aqui tinham entrado. Hospital de Prizren, 11 da manhã. Toda a dor dos Balcãs está estampada nestes rostos. Cala fundo o olhar para as vítimas de Korisha, a pequena aldeia albanesa alvo de um massacre pelos aviões da NATO. A Aliança Atlântica disse na altura que a povoação foi usada como escudo humano pelos sérvios. Os sérvios desmentiram, a tragédia sobrou para os indefesos. Já nada pode devolver o marido, 2 filhos e os sogros a esta mulher. No dia fatídico, ela e a família tentavam fugir da aldeia rumo à Albânia. Fillojmë sot ushqimi, fëmija u tutëshin. Atëherë s'kishim ku me nejt ma. Çdo kolon shtëpiat na u kallën, çdo kolon që dalshin, fëmija ngrishin me dalë, se gjithmonë krizma, gjithmonë ushqime. Unë si nana të tynëve, a mi këshirë fëmin, a mi u bo bukën, si gjithë malë. Esta testemunha do massacre de Korisha não menciona, curiosamente, os bombardeamentos da NATO como razão primeira para ter tentado fugir. Apesar da dor profunda pela perda dos entes queridos, tem ainda a seu lado 2 filhas sobreviventes do massacre. O hospital tinha em média 600 pacientes internados. Depois da guerra, com o êxodo da população, esse número caiu para metade. Mesmo assim, é um hospital pobre sem capacidade de resposta. As carências são mais que muitas. Vidite, može da nam pomognete jedino u opremi, da nam pomognete u instrumentima hiruškim koji nedostaju aparaturama. To nemate dovoljno? Da nemamo dovoljno hiruški materijal. Chirurgical material. Znači, kompletan hiruški materijal. Complete chirurgical material, they don't have enough. I antibiotičkog spektra. I antibiotik. Jer se nalazimo na prvoj liniji fronta, znači sami na albanskoj granici, na 18 km. Uma aparente normalidade corre pelas ruas de Prizren, a segunda maior cidade do Kosovo. Mas aqui e ali há indícios de abandono e fuga, como estas lojas que já foram de albaneses e que agora estão fechadas. Esta mulher albanesa vende cerejas. Quando lhe perguntámos a que família étnica pertencia, respondeu primeiro que era sérvia. Što da se plašim? Nema što da se plašim. Nema što da se plašim, svi dobro. Svi živimo dobro, evo komšije, dobro smo. À semelhança do que se passa em muitas cidades kosovares, o comércio aqui é dominado por albaneses e turcos. Em tempo de guerra, vendem um pouco de tudo em troca de alguns dinares. To ne znamo ništa mi. Ovdje samo vidimo ljudi stojimo, na drugo, van države naše ne znamo ništa, mi smo stari ljudi, mi ne smo pismeni i ne smo valjda neki inženjeri, neki, šta ja znam. I odavde do kuća, dalje ništa.
I ni srpski. Ni srpski, ni učeka, ni niko. Aha, he doesn't support the Serbs and the UČK. Not the Serb and not the UČK. Ali, da li imaš srpski prijatelj? Nemam. No, I don't have Serb friends. Why? Zašto nemaš srpski prijatelj? Pa nemam veze za srpski. O peso da maioria muçulmana reflete-se no número de locais de culto. Ao todo, existem 24 mesquitas nesta cidade. Situam-se paredes meias com as igrejas sérvias ortodoxas que no dia da nossa visita acolhiam centenas de fiéis. Celebrava-se um dia santo equivalente na religião católica ao da Santíssima Trindade. Rituais litúrgicos nem sempre observados nos tempos da grande Jugoslávia de Tito, mas hoje, debilitados por uma luta étnica fratricida que se arrasta no tempo e fragilizados pela condenação da comunidade internacional, os sérvios voltam-se cada vez mais para Deus. Na guerra, quando o destino é incerto, os homens ganham fé. Bombardearam-nos outra vez. Não sei se eu vou conseguir.